Sabe aquela sensação de derrota, porque você prometeu que ia mudar, não conseguiu, e chega em casa, se sente decepcionado, se sente derrotado. Então, hoje eu queria trocar uma ideia sobre isso. Das primeiras coisas que eu queria te falar é que ninguém se importa com o que você faz. Mesmo se você tá num rolê com a galera, fazendo algo, vai passar aquele momento e ninguém lembra. Você já parou para observar que você mesmo, muitas vezes fala de alguém, critica alguém, depois de 10, 15 minutos a gente nem lembra do que falou? A mesma coisa acontece com a gente. Ninguém se importa com a gente, ninguém se importa com o que a gente faz. Então hoje eu queria te chamar e te dar algumas dicas como você pode mudar alguns comportamentos, assim como eu estou fazendo. Não é fácil, a gente briga muito com a mente para mudar esses comportamentos, mas hoje eu queria trocar uma ideia sobre isso com vocês. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é identificar aquilo que está nos deixando triste. Coisas que a gente faz que nos põe para baixo depois você se arrepende. E eu sei o tanto que é difícil isso, porque eu venho de uma vida um pouco conturbada e hoje estou aqui tentando mudar muitas coisas, compartilhando com vocês, porque não se iluda, 90% das pessoas estão nessa mesma guerra com a mente, tentando mudar, querendo ter outro tipo de comportamento, ter uma vida mais saudável, sei lá, mudar muita coisa. Só que a sociedade, o comum, o coletivo faz sempre as mesmas coisas, e é muito mais fácil a gente se deixar levar e junto com o coletivo, com a coletividade, fazer o que todo mundo está fazendo. E quando você começa a mudar, muitas pessoas falam, te criticam, amigos se afastam e você começa a se sentir mal. Mas não se preocupe, identifique algo que você queira muito mudar, que está te prejudicando muito, anote e comece a bolar um plano. Uma das coisas que eu precisei fazer para mudar foi mudar de lugar, de cidade, sair de perto de muita gente para que eu pudesse ter mais tranquilidade, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de falar não para pessoas que a gente gosta, e esse foi um jeito que eu encontrei de conseguir colocar em prática alguns planos que eu anotei para fazer essas mudanças. Outra coisa, um erro que eu cometi muito foi querer simplesmente parar com os comportamentos sem substituir por algo. Uma plantinha bonita ali. Nossa mente, ela acostuma muito com os nossos comportamentos. Então, uma das coisas que eu fiz foi substituir os hábitos ruins por outros bons. Aí você às vezes vai falar: mas eu não sei do que eu gosto. Então, tem que experimentar. Se você puxar bem na sua memória aí, você vai ver que muitas vezes hábitos ruins que você adquiriu, hábitos ruins que a gente adquire, a gente não gostava, mas a gente experimentou. A gente se deu essa oportunidade de experimentar e acabou acostumando. Os hábitos bons são do mesmo jeito.
Um dos hábitos que eu tenho colocado bastante na minha vida, colocado em prática, que me ajuda muito. Você pode acompanhar aí no canal que tem vários vídeos eu fazendo exercício, correndo. Eu gosto muito de correr. Então, sempre que me dá vontade de voltar a algum hábito ruim, calço meu tênis e vou pra rua correr. Vou pra academia, faço alguma outra coisa. E é impressionante como no máximo em 15 minutos aquela vontade passa. E chega um tempo depois, você nem liga mais. Só que leva tempo. Tem dia que eu acordo muito triste, decepcionado com muitas coisas. Fico triste ali, faço meu café, vou pra academia, vou correr. Agora eu tô de férias, então não tenho trabalho para ocupar a mente. Muitas vezes a gente não nota esse comportamento, não nota essas coisas que estão nos prejudicando, porque a gente está no trabalho, está ocupado, a mente está ocupada. E normalmente quando a gente pratica esses hábitos ruins, a nossa mente, o nosso inconsciente coloca aquilo como se fosse um dia de descanso, um dia de divertimento. E aprender a se divertir com coisa saudável traz uma recompensa muito maior. Então, lute contra isso. Você pode mudar, você consegue mudar. Só não espere resultados rápidos. Você passou 10, 15 anos praticando hábitos ruins. Eu passei muito mais que isso. Você acha que em 2 meses você vai mudar? Então você vai ter recaída, você vai falhar, mas no outro dia continue, que é assim que a gente vai vencendo. Última coisa, pegue 2 hábitos que estão te prejudicando muito e 2 que você quer mudar muito. Veja a rotina que você faz para praticar esses hábitos. A gente tem umas rotinas inconscientes e uns comportamentos que acabam nos levando lá para aquele hábito ruim que a gente faz e a gente não percebe. Mas se você começar a observar, você vai ver que você repete um comportamento que no final vai te levar lá naquele hábito ruim que você faz, que você não gosta. Então você vai observar esse comportamento. Por exemplo, época de pagamento, ou quando você pega uma grana muito boa assim que você não estava esperando, é um dos gatilhos primeiro que me levava a beber. Então eu fui observando isso e comecei a, nessas épocas, sair de perto de lugar que eu poderia ir beber. Então quando eu recebo, eu vou direto para academia, vou correr, já levo uma roupa no carro para ir pro parque, porque você vai substituir um prazer pelo outro. Então você vai fazer isso. Você vai começar com esses 2 hábitos. Vai ser uma luta muito grande, mas eu posso te garantir que no dia que você conseguir mudar, nem que seja um deles, a recompensa que você vai ter é muito grande. E tente colocar exercício, cara. Exercício físico é uma coisa que é como se fosse uma bola de neve. Primeiro você começa a fazer o exercício físico, aí você começa a ter um resultado ali, outro aqui. Aí você fala, pô, hoje eu não vou comer tomar essa coca aqui, nem comer esse salgadinho, que eu treinei, tô me sentindo bem. Você vai dormir melhor. Então é isso. Comece com os pequenos resultados. Os pequenos resultados vão te levar às grandes mudanças. Então é isso. Tem outros vídeos aqui que eu dou outras dicas. Se você quiser, assista. E até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir. Valeu!